Olá, nesta terça-feira, convém ter muita força nesta terça, estava me preparando para vir aqui conversar com você a respeito dos fatos do dia, das notícias importantes, quando me deparo com uma notícia que me irritou tanto que eu resolvi subverter tudo que eu tinha planejado falar e partir dela. O ministro da Economia, Paulo Guedes, o posto Ipiranga, ao qual o Jair Bolsonaro disse que consulta para qualquer assunto que tenha que ver com a economia do país, disse numa reunião do Conselho Nacional de Saúde Suplementar, CONSUS, sem saber que estava sendo gravado, mas falando em público, que a China produziu o vírus e não consegue fazer uma vacina eficiente que resolva o problema causado pela pandemia do vírus. Esse senhor é um farsante, é um sujeito incompetente, fez nada que se aproveitasse nos 2 anos, 3 meses e 27 dias que está mandando na economia do país, e ainda fica criando esse tipo de problema para nós. Por que ele criou esse tipo de problema? Primeiro, não existe nenhuma evidência, nenhuma pesquisa, nenhuma reportagem, nada que diga que os chineses criaram esse vírus. Nada! Isso é uma mentira que circula aí no gabinete do ódio, principalmente dentro da cachola frouxa e xoxa de pequenos imbecis como Eduardo Bananinha, que tem o apelido merecido, ele que é da família real da Banânia, que é este país dominado pelo Bolsonaro. Agora, para puxar o saco do Bolsonaro, dos bolsonaros todos, que defendem essa teoria esdrúxula e que ferem a honra nacional da China, que é um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e que é o grande cliente dos produtos brasileiros, esse camarada faz uma declaração, não importa se não sabia que estava sendo gravado, uma declaração irresponsável e mentirosa. Porque o que é que acontece? Esse desgoverno Bolsonaro, do qual ele faz parte sendo um sujeito importante, porque não se manca, porque o Bolsonaro já lhe deu bastante sinais que estava na hora dele cair fora, né? Ele vem com essa história que, mais uma vez, pode nos prejudicar. Nós estamos num momento muito grave. As notícias que estão agora começando a aparecer por conta da abertura da CPI da Covid no Senado mostram a insistência, por exemplo, com que a Pfizer, que é o laboratório que ele elogia, a vacina americana tem eficácia, a vacina chinesa não tem. Como é que ele sabe? Quem foi o cientista renomado da medicina que lhe deu 1 segundo de atenção para lhe explicar esse absurdo? E depois o seguinte, uma coisa de uma profunda maldade, porque atinge pessoas que ele não consegue socorrer, brasileiros pobres e famintos, atingidos pela injustiça comum social do Brasil e pela incomum pandemia da Covid-19, e vem com essa história. Olha aqui, hoje eu já estava preparado para comentar o seguinte: a tragédia da Índia nos atinge em cheio, porque este desgoverno do qual ele faz parte enrolou um tempão com a história de vacina AstraZeneca Fiocruz. Cadê a vacina AstraZeneca Fiocruz? Agora, a Índia, que tem quase a mesma população da China, tem 1 bilhão e 300 milhões de indianos para vacinar, não vai mais poder entregar como prometido, na época prometida, que seria agora, é urgente para nós, a vacina AstraZeneca Fiocruz, que é só embalada na Fiocruz, que é só rotulada na Fiocruz. Fiocruz não produz nada de vacina, nada. E depende de insumos, como também a Coronavac depende de insumos chineses. E já está havendo alguma complicação de embarque de insumos da China para cá, e vem esse idiota, esse
está fermo com uma declaração idiota dessa para criar mais problema com a China, mais problema burocrático para o embarque dos insumos necessários para a Coronavac. Agora, a outra questão é a seguinte: até agora, quem está sustentando a vacinação, a conta-gotas, como disse o Mandetta numa entrevista que me deu aqui no canal, e além do mais, um conta-gotas entupido, no caso do Brasil, agora a situação pode piorar com esse tipo de declaração. Em vez de ter feito um trabalho competente para o orçamento, não fez. O orçamento não se refere à Covid. O orçamento não dá soluções para os comerciantes que fecharam seus negócios por causa da pandemia, do necessário isolamento social para a pandemia. E esse idiota trazer esse tipo de contribuição, entre aspas, para nós. Dentro daquela filosofia. Para ficar no emprego, precisa do emprego, não porque ele seja pobre, não, ele é riquíssimo, mas já perdeu algumas fortunas e está jogando o nosso dinheiro pela janela. Estava na hora já de ser demitido, aliás, faz tempo, não devia nem ter sido nomeado. Mas, nesta hora, agora, que se abre a CPI da Covid no Senado, e nós temos notícia de lá. Um juiz lá de Brasília, um juiz chamado Charles, né? A pedido, Charles Frazão de Moraes, a pedido da senhora Carla Zambelli, o juiz da 2ª Vara Federal Civil do Distrito Federal tentou impedir que o Renan Calheiros tomasse posse como relator da CPI, porque ele disse proibindo a eleição dele. Em primeiro lugar, o juiz e a Carla Zambelli são 2 analfabetos, não leem jornal. O Renan, quando era presidente do Senado, já enfrentou uma decisão do Supremo que intervindo no Senado que ele não aceitou, e o presidente do Senado atual, Rodrigo Pacheco, que foi chamado de traidor pelo Flávio Bolsonaro, lá da tribuna daquela casa, né, já disse também que o relator não é eleito, o relator é nomeado pelo presidente, esse sim eleito. E o desgoverno Bolsonaro não teve competência de evitar, e ficou agora o Bolsonaro telefonando para o Renan Filho, governador de Alagoas, filho do Renan, para ver se aliviava o Renan. Agora o Renan deu uma declaração que eu vou ficar de olho, hein? Eu estou sempre de olho no Renan. E os culpados, há culpados, e eles serão responsabilizados. Estou esperando, viu, Renan, o seu trabalho. E não quero politização, ele disse que é contra a politização. Não, eu quero que os responsáveis, por isso, pelo erro de contratar vacina que não chega, vacinas que foram oferecidas ao Brasil e não foram compradas por caprichos negacionistas do senhor Bolsonaro, de quem o Paulo Guedes puxa o saco. Então, nós temos já um roteiro dado pelo próprio desgoverno, com 23 crimes cometidos durante a pandemia pelo governo. É só seguir, responsabilizar quem for responsável e punir, sendo um trabalho técnico, profundo e despolitizado, de acordo com o próprio Renan. E também com o presidente, que foi eleito, afinal, e que nomeou Renan relator, o senhor Omar Aziz, senador do PSD do Amazonas. O Aziz disse que a CPI não servirá como vingança nem para fazer política com mortos. Não dá para discutir querelas políticas em cima de quase 400 mil mortos. Hoje, a última contagem que eu vi eram 392 mil e tantos mortos, né? E disse também que a CPI não vai proteger ninguém. Bom, eu ontem acho que fui um pouco reticente, mas não comentei como devia o discurso absurdo que o Bolsonaro fez ontem. O Bolsonaro foi ontem às proximidades de Feira de Santana, na Bahia, para participar da abertura da duplicação de uma pista da BR-101
de 22 quilômetros. Eu acho um absurdo até que o prefeito de Feira de Santana tenha ido lá puxar o saco do Bolsonaro, mas ele foi lá puxar o saco. Eu tenho certeza que se o Bolsonaro não fosse, ele não iria abrir uma duplicação de 22 quilômetros. Mas o Bolsonaro aproveitou para dizer um monte de asneira, né? Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito da independência. Ele agora quer ser Dom Pedro I, né? Chamou os governadores de pseudos. Essa eu nunca tinha visto. Pseudo, o analfabeto. Pseudo é uma introdução grega, uma palavra grega, um termo grego. Pseudo, ele não tem gênero, nem número, tá? Pseudo, quer dizer falso. Agora, os governadores não são falsos, não. Os governadores foram eleitos pelo povo como ele, são tão legítimos como ele. O eleitor que votou no governador é o mesmo brasileiro que votou nele. Então, se ele se acha acima do bem e do mal, porque foi escolhido pelos brasileiros, os 27 governadores das unidades federativas do Brasil também foram, também são. Tá? E na próxima vez é pseudo-governadores, ou semi-analfabeto, não, é analfabeto mesmo, de verdade, né? Dizem que eles querem, Bolsonaro disse que eles querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-los. Segundo ele, é inconcebível os direitos que alguns prefeitos e governadores tiveram por parte do STF. É inconcebível, nem estado de sítio tem isso. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficarem em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza que esse suplício está chegando ao fim brevemente. Voltaremos à normalidade com o apoio de todos. Pelo amor de Deus. Ô Bolsonaro, você não comprou 60 milhões de doses de vacina? 60 milhões de doses de vacina que seriam entregues em dezembro? Seu mentiroso de uma figa, seu enganador, seu charlatão farsante. Aí, a respeito desse discurso, e foi ele que me chamou a atenção para isso, eu li um excelente artigo do Merval Pereira na sua coluna no grupo, chama-se Uma Assombração. Segundo ele, Bolsonaro, mais uma vez, soltava uma basófia para estimular seus militantes. São confissões, melhor dizendo, e suas palavras, acusações prontas para a CPI da Covid, assim como as perguntas enviadas pela Casa Civil para os ministérios arrolam uma série de fatos que são justamente os motivos de a CPI ter sido criada. Ainda segundo o Merval Pereira, o presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso as diretrizes, metas e prioridades para o orçamento de 2022, sem apresentar um plano ligado à Covid-19 e efeitos no próximo ano, ou cálculos sobre o aspecto da pandemia nas contas públicas. Essa é a terceira vez desde a chegada da Covid ao país que o desgoverno, formula uma peça orçamentária sem previsões de efeitos sobre os números. Esse tipo de omissão foi notado recentemente por técnicos do Congresso e questionado pelo Tribunal de Contas da União. O agravamento da Covid na Índia vai alterar e vai dificultar nossa vacinação aqui e vai nos deixar completamente dependentes dos indianos que agora, diante dessa tragédia, estão usando todas as vacinas que têm. E eu conversei com o Gonzalo Vecina na primeira entrevista que eu fiz com ele, fundador da Anvisa, funcionário do Instituto Butantan, foi diretor, foi secretário de saúde do município e do estado de São Paulo, e o doutor Gonzalo me disse, o Brasil cometeu um erro terrível quando pensou que podia deixar para comprar vacina mais barata do que produzir aqui, comprando no exterior. Resultado, estamos diante de um problema estratégico terrível. A Índia precisa dos insumos lá, não nos dá os insumos, nós não temos como vacinar os nossos idosos e profissionais de saúde, que ainda estão sendo vacinados, segundo indica, tudo indica, até setembro. Eu quero também lembrar que a Anvisa recusou o registro da Sputnik V russa, que era a esperança de muitos estados que não estão sendo atendidos como deveriam ser pelo Ministério da Saúde, porque o ministro Marcelo Queiroga comporta-se de forma
bolsonariana, bolsonarista, como o seu antecessor Eduardo Pesadelo. Eu quero, antes de me despedir de você, pedir licença para ler para você a linha fina e o último parágrafo do artigo que eu publiquei no blog do Neumann, no portal do Estadão. O artigo chama-se A Boa Vontade de Biden com Banânia. A linha fina é: mesmo após a troca do superintendente da Polícia Federal no Amazonas por ter mandado notícia-crime sobre Salles ao Supremo Tribunal Federal e dos cortes em gastos ambientais no orçamento, o Joe Biden ainda leva fé no Bolsonaro. E eu escrevi no artigo o seguinte: nem foi a intervenção mais desastrada do Bolsonaro na sanção da lei mais importante entre todas, pior do que a inconsequente comemoração de Biden, menos grave do que o apoio de seu correligionário Lyndon Johnson ao golpe militar de 1964, foi a manobra para manter vivas as esperanças da glutonaria militante do Centrão com a transferência de suas emendas parlamentares para um incerto momento eventual. E mais um corte de despesas que adiou o censo de 2020, adiado para 2021 e agora cancelado para 2022. O me engana que eu gosto do cara que a família presidencial peculatária brasileira garantia que roubou a eleição do Patinho Donald, significa a adesão cega e indiscriminada do desgoverno Bolsonaro à sua decisão de mentir sem desmentido de algum recenseamento capaz de revelar dados confiáveis da vida real com a chancela científica e verídica de uma instituição confiável como o IBGE, nesta banânia bolsonarista. Meus queridos amigos, muita, mas muita força mesmo nesta terça. Eu espero que você resista, persista, insista, porque o que estão fazendo conosco é uma canalice sem tamanho. Direto ao assunto, em pé, só a verdade salvará as nossas vidas.